É isso aí, galera. Então imagina só o tal do Newton que estava querendo entender a natureza, querendo entender como é que as coisas funcionavam e estava estudando tudo que já tinha sido estudado antes dele, de filosofia, matemática, de filosofia natural, que tentava explicar a natureza, e foi tentando fazer um compilado de tudo, tentando melhorar todas as coisas anteriormente estudadas. Quando ele começa a estudar as leis de Kepler, ele quer entender por que as leis de Kepler são do jeito que são. Por que a cinemática dos planetas se movimentando em torno do Sol é do jeito que é? Por que a trajetória é elíptica quando um planeta orbita o Sol? Por que a velocidade aumenta quando ele se aproxima e diminui enquanto ele se afasta? Por que o quadrado do tempo que ele leva para completar a volta é proporcional ao cubo da distância média? Depois de tentar aplicar as próprias leis que ele já tinha entendido que os corpos na Terra respeitavam, que a gente chama hoje das 3 leis de Newton, para tentar entender por que os planetas se movimentavam daquele jeito, aí a única explicação que ele encontrou para as leis de Kepler estar corretas era que massa atraía massa. A massa dos planetas era atraída pela massa do Sol e vice-versa, de tal forma que o movimento se dava daquele jeito. E é por isso que nessa aula, ainda dentro de gravitação universal, nós vamos estudar rapidamente a lei de atração das massas. Lei de atração das massas, que é do grandioso Newton, Isaac Newton, certo? De 1600 e cacetada. Meus caros, 1666, inclusive, o Newton estava com 24 anos, curioso, não? A lei de atração das massas de Newton derivada das leis de Kepler, certo? Newton aplica as leis que ele tinha estudado para os corpos terrenos no movimento dos planetas, e a única conclusão que ele tem que tirar é que massa atrai massa da seguinte forma: se um corpo de massa M1 está a uma certa distância de um corpo de massa M2, distância essa medida a partir dos centros das massas, considerando esses corpos também homogêneos, distância D. Esses corpos se atrairão. Eu poderia representar a força de atração que 2 exerce em 1, chamando de F, que 2 faz em 1. Lá no centro desse corpo, vou representar, mas é importante eu não entender que cada átomo, cada partícula de massa do corpo M1 atrai cada átomo, cada partícula de massa do corpo M2. E o somatório dessas forças microscópicas dá uma resultante que seria interessante aplicar no centro de massa, certo? Não quer dizer que só o centro do corpo está sendo atraído, né? Devido à terceira lei de Newton, essas forças têm o mesmo módulo, né? Formam um par ação e reação. A lei de atração das massas diz que o módulo dessa força de atração, cuja direção é dada pela reta que passa pelos centros das massas, cujo sentido se dá no sentido de gerar atração entre os corpos, o módulo dessa força é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros desses corpos. E Newton dizia que havia uma constante de proporcionalidade entre esse produto das massas e a razão entre o quadrado da distância e a força. Então a lei de atração das massas, ela é realmente fantástica, porque ela explica não só o movimento dos corpos celestes no sistema solar, mas explica o movimento da Lua em torno da Terra, explica uma série de outros fenômenos como as marés, etc e tal. Então ali são as massas, o Dzinho é a distância entre os centros das massas, o F é a famosa força de atração e o G é chamada de constante gravitacional universal. O coitado do Newton morreu sem conhecer essa constante. Ele sabia que era um valor muito diminuto, mas os experimentos que ele fez não permitiam ele calcular essa constante. Mais modernamente, muitos experimentos foram sendo realizados e hoje a gente usa a constante gravitacional universal como sendo 6,67
vezes 10 na menos 11. Se eu isolo esse G, né, ficaria Newton multiplicando metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Certo? É a unidade da constante gravitacional universal. Só por curiosidade, como é que eles fizeram para medir essa constante? Eles fizeram uma haste que poderia girar em torno de um ponto. Essa haste, então, ela estava acoplada a um torquímetro que poderia medir quantos newton-metro estava sendo aplicado de torque nessa balança, uma balança de torção. Na extremidade dessas hastes nós poderíamos colocar uma massa M de chumbo, por exemplo. Na frente dessa massa de chumbo poderia colocar uma outra massa Mzão de chumbo. E atrás daquela esfera Mzinho eu poderia colocar uma outra esfera com uma massa Mzão também de chumbo. Se massa atrai massa, essa massa Mzinho ia ser atraído por uma força F pela massa Mzão e a mesma coisa aconteceria com aquela outra massinha. Assim essa balança de torção tenderia a girar. Como eu que montei o experimento, né, eu cientista montei o experimento, digamos assim, eu conheceria a massa Mzinho e Mzão, eu conheceria a distância e eu poderia então medir a força através desse experimento, conhecendo as massas e a distância. Assim nós poderíamos calcular o valor da constante gravitacional universal. O valor mais preciso disso, né, dizem que veio de um físico sueco chamado Cavendish, sobrenome Cavendish, que chegou nesse resultado mais preciso. O que é muito importante saber da lei da atração das massas, que em outra aula nós provaremos que dá para deduzir ela a partir da terceira lei de Kepler? É importante saber que se eu dobro uma das massas dos corpos do sistema, mantendo todo o resto constante, a força dobra. Se eu triplico, a força triplica. Se eu dobro uma das massas e triplico a outra, 2 vezes 3, aumenta 6 vezes a força. Por isso que a gente diz que a força é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos que se atraem. É importante perceber que se eu dobro a distância entre as massas que se atraem, a força divide por 4. Se eu triplico, a força divide por 9. Se eu diminuo a distância 10 vezes, a força aumenta 100 vezes. Certo? Podemos dizer que a força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros das massas que se atraem. Agora tem que botar em prática para ver como é que a coisa funciona. Certo, meus queridos? Não se esqueçam, hein? Toda a massa atrai toda a massa, né? Com uma força que pode ser prevista por essa lei tão bela. Beleza, pessoal? É isso aí. Tem muito mais aula de gravitação universal. Vamos que vamos!